Bom dia, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza, no 7º ano, Colégio Coração Imaculado de Maria, Grupo 9, Metamorfose, capítulo 17, Cordados Aquáticos, módulo 68 e 69, Biologia e a Evolução dos Peixes. Objetivo de aprendizagem da aula: reconhecer as principais características dos peixes ósseos e cartilaginosos. Vamos dar início aí no módulo 68 e 69, Biologia e Evolução dos Peixes. Os peixes são os animais cordados vertebrados, não tetrápodes, e é exclusivamente aquático. Não tetrápodos, por quê? Porque eles não apresentam 4 membros locomotores, tá? Eles apresentam apenas nadadeiras e eles são exclusivamente de água. Atualmente, aqueles animais que chamamos de peixe não formam um grupo natural, pois entre eles há espécies mais aparentadas aos anfíbios, répteis, mamíferos. Nesse módulo, vamos estudar os peixes de acordo com a constituição de seu esqueleto. Então, o esqueleto cartilaginoso e o esqueleto ósseo. Portanto, nós vamos estar estudando os peixes cartilaginosos, que são chamados de condrictes, e os peixes ósseos, que são chamados de osteíctes. Nós vamos falar aí dos peixes cartilaginosos, que são também chamados de condrictes. Condrictes é uma palavra que deriva do grego. Condros quer dizer cartilagem. Ictios, peixes. São, portanto, peixes cartilaginosos. São animais com esqueleto totalmente formado por tecido cartilaginoso, podendo os condrictes algum tipo de depósito de cálcio. Ele pode ter algum tipo aí de cálcio. Esses animais são vertebrados aquáticos, representados pelos tubarões, raias e quimeras, que juntos somam cerca de 830 espécies. Praticamente todas as espécies de condrictes são marinhos. Entretanto, há algumas exceções que habitam ambientes de transição entre a água doce e a água salgada, que é o caso aí do tubarão de cabeça chata, bem como aqueles que vivem apenas em ambiente de água doce, como a Glyphis sp. Nós temos aí os representantes dos condrictes, né, ou peixes cartilaginosos, que nós temos aqui o tubarão, nós temos aqui a raia, e nós temos aqui uma quimera, tá? Condrictes fósseis. Os ancestrais dos condrictes, eles datam do período devoniano, cerca de 400 milhões de anos atrás, quando surgiram os primeiros peixes com mandíbulas. Os fósseis dos condrictes são um dos tipos de fósseis mais comuns encontrados no mundo, sugerindo que esses animais eram muito abundantes nos oceanos primitivos. No entanto, como o esqueleto de seus ancestrais eram cartilaginosos, então eles não encontram um fóssil completo, né? Material, porque a cartilagem é um material menos rígido do que o osso. Então, quando o material é formado, o fóssil, num material ósseo, é muito mais completo. E enquanto que aí dos condrictes tem os fósseis, mas só que não totalmente completos, né? Não totalmente, assim, como dizer assim, ó, é o esqueleto que ele tem aí a forma completa, todo. A maior parte das espécies atuais dos condrictes são predadoras, então eles são predadores. Com
Contudo, também existem espécies filtradoras de água que se alimentam de plânctons. Esses animais têm boca localizada na porção ventral do corpo. A dentição do tubarão chama atenção, pois é formada por várias fileiras de dentes. E esses dentes eles estão fixados num tecido mais mole. Então, portanto, eles podem perder os seus dentes. Só que quando eles perdem, eles conseguem repor esses dentes novamente, tá? Já as raias, ela tem os seus dentes em forma de ladrilhos, pequenos dentes em forma de ladrilhos, que são usados para quebrar estruturas rígidas. Aqui eu tenho a dentição do tubarão, né? E esses dentes, como ele está fixado numa parte mais mole, num tecido mais mole, ele pode quebrar com facilidade. Só que também ele se repõe esses dentes o tempo todo. A dentição do tubarão aí, olha. Os condrictes têm fígado grande, equivalendo cerca de 20% do peso corporal. Quer dizer, de todo o peso dele, 20% é o peso do fígado. Por quê? É aí que ele tem grande quantidade de óleo. E esse óleo vai ajudar na flutuabilidade do animal. Então, o animal ele sobe e desce dependendo aí desse óleo que está aí no fígado, tá? O sistema respiratório é constituído por brânquias que se realizam as trocas gasosas com a água. Essa fica no interior das fendas branquiais, estruturas na lateral da cabeça, logo à frente das nasadeiras peitorais. Os condrictes são constantemente, eles estão sempre de boca aberta para que haja essa troca de gases, quer dizer, a água entrando, passando pelas brânquias e fazendo a troca gasosa. Se esse animal ficasse muito tempo parado, não haveria um fluxo de água nas brânquias e eles poderão morrer por falta de oxigênio, pela falta da troca de gases aí, ó. Os condrictes se reproduzem por fecundação interna. A fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea. E eles são animais dioicos, quer dizer, tem macho e fêmea, então sexos separados. Os tubarões macho têm um par de estruturas adaptadas à cópula, denominada clasper. Com essa estrutura, o macho pode introduzir o seu esperma na cloaca da fêmea. As formas de desenvolvimento, ele está dividido em 3. São as vivíparas, que a fêmea dá à luz ao filhote já totalmente formado e se desenvolve a partir dos nutrientes disponíveis no sangue da mãe e que foram transferidos a ele a partir de uma estrutura similar, parecida com a placenta, tá? Existem as espécies ovíparas, quer dizer, é fecundada a fêmea e logo após ela coloca os ovos e esses ovos vão eclodir e sair dali o tubarão. E outras espécies são vivíparas licitotróficas, cujos ovos ficam retidos, ele fica dentro da mãe até próximo ao nascimento. Quando está próximo ao nascimento, ela coloca o ovo e dentro de pouco tempo sai ali de dentro o filhote. Para ir além, o tubarão, ele tem aí, ó, próximo da narina, próximo à cabeça, aí na parte de baixo, ele tem os órgãos sensoriais, que é chamado aí de ampola de Lorenzini, tá? Então, nós temos aí, ó, os órgãos sensoriais dos peixes cartilaginosos são muito desenvolvidos, possibilitando que encontre presa com grande facilidade. Por exemplo, por meio das suas narinas, conseguem detectar moléculas dissolvidas de água em concentrações muito baixas. Quer dizer, uma gota de sangue, em grande quantidade de água, ele consegue perceber aí, tá? Ele também tem uma visão, uma ótima visão em ambiente de baixa luminosidade. Ele tem
o seu ouvido tem canais semicirculares e estruturas que lhe fornecem o equilíbrio. Os órgãos sensoriais especiais desse grupo são as ampolas de Lorenzini, localizadas na zona ventral da cabeça, que detectam as atividades elétricas de outros seres no ambiente. Elas são formadas por canais com eletroreceptores capazes de detectar variações de corrente elétrica no ambiente. Então, ele percebe a corrente elétrica de outro animal na água. Esses animais também apresentam uma linha lateral, que é a linha que é formada por células nervosas sensíveis à pressão, possibilitando aí que eles se orientem, tá? Então, aqui eu tenho nessa figura o órgão aqui, a ampola de Lorenzini, que é no esquema aqui ilustrativo da ampola de Lorenzini dos tubarões, é importante órgão sensorial desse animal que lhe permite navegar e se alimentar Eles possibilitam ainda que eles percebam, por exemplo, o batimento cardíaco e as ondas cerebrais de um peixe a centenas de metros de distância dele, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui eu tenho as narinas, né? Logo aqui nós temos aí as células sensoriais, os nervos e o canal. Então, seria aí a ampola de Lorenzini. Peixes ósseos. Os peixes ósseos, também chamados de osteíte, é uma palavra que deriva do grego ósteo, quer dizer osso, e ictios, peixe. Portanto, são peixes ósseos. São animais com esqueleto totalmente formado por tecido ósseo e representam o maior grupo de vertebrados com mais de 23 mil espécies. Os peixes ósseos estão adaptados a todo tipo de ambiente aquático, desde as regiões polares até o Equador, desde as regiões mais frias até as regiões mais quentes. Aqui nós temos alguns exemplares, né, alguns exemplos de peixes ósseos. Nós temos aqui o baiacu, nós temos aqui o peixe-leão e o peixe-palhaço, que nós conhecemos como Nemo, né? Pessoal, nós temos também o peixe-lua mola-mola, uma espécie gigante de peixe ósseo. Dependendo da época do ano, é comum ocorrer entre os osteíctes migrações, tanto para a reprodução como para a busca de alimento. Quando é para a reprodução, nós falamos que está havendo a piracema. É o período que o macho e a fêmea estão procurando lugares mais calmos, em águas mais calmas, para eles poderem reproduzir, tá? E também eles podem ir em busca de alimento, tá? Então, quando isso acontece, nós estamos falando que eles estão migrando, está acontecendo a migração, tá? Eles estão migrando de uma região para outra. Esses animais são caracterizados por ter corpo hidrodinâmico com forma afilada, quer dizer, na extremidade dele ele é afilado, a água podendo passar por cima e por baixo com facilidade. Além dele ter o formato do corpo afilado nas extremidades, ele é recoberto por escamas que sobrepõem, fazendo um revestimento toda a superfície corporal. Além disso, ele tem inúmeras glândulas que vai produzir uma mucosa que vai tornar o seu corpo mais liso, para ele poder deslizar mais rapidamente na água. Além disso, essa mucosa, ela vai proteger o animal contra as infecções. Os peixes ósseos têm na cavidade corporal um órgão similar
a uma bolsa cheia de ar, denominada bexiga natatória. Então, a bexiga natatória é uma bolsinha cheia de ar que fica dentro do peixe e que, quando ela está cheia de ar, o peixe vai flutuar com maior facilidade. Quando ela diminui a quantidade de ar, ele vai descer nessa coluna de água aí. Então, para o peixe subir e descer, ele é controlada pela bexiga natatória, que vai controlar o seu equilíbrio aí, permitindo a manutenção do equilíbrio em diferentes profundidades. Além disso, os osteíctid têm sistema digestório completo, isto é, ele tem boca e ânus, tá? A boca se localiza na região anterior do corpo, diferentemente da boca ventral dos peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos, ele tinha a boca embaixo, na parte ventral, enquanto que o peixe ósseo, ele tem a boca na parte da frente, né? Bem na parte frontal aí. Eles têm dentes cônicos, quer dizer, em forma de cone, né? E finos. Além disso, esses dentes pontiagudos vai servir para prender e triturar os alimentos. Também tem uma pequena língua que ajuda no movimento respiratório. Esses animais apresentam brânquias, estruturas que por onde o sangue passa, realiza a troca gasosa com a água. Elas estão localizadas em uma cavidade coberta por um osso chamado opérculo, é uma placa óssea. Então, olha lá, a brânquia nada mais é do que o que nós conhecemos por guelras, né? Então, aquela parte vermelhinha. Então, o peixe com a boca aberta, a água entra, passando pelas brânquias, faz a troca gasosa, deixa o oxigênio e pega o gás carbônico. Aqui nós temos os cardumes. Os peixes, eles costumam se reunir em grupo para melhor se defender, para procurar alimento. Então, eles não, com toda essa estrutura, eles não se chocam um com os outros, porque ele percebe pela linha lateral do corpo dele, pelo olho e pela a movimentação que eles fazem. Eles fazem uma verdadeira acrobacia e eles adquirem uma cor prateada, tá? Então, vamos lá. Os cardumes são grupos de peixes ósseos, geralmente da mesma espécie, que nadam de maneira sincronizada, como se fosse um único indivíduo. Nos cardumes, os peixes podem chegar a formar milhares de indivíduos e se mantêm paralelos aos outros, a certa distância devido à ação da visão, audição, linha lateral. Junto a esses peixes, assume uma cor prateada, importante para detectar os movimentos dos outros. A formação do cardume representa vantagens para a espécie, tornando-as mais protegidas, pois estão em grande número, ou dificulta para os predadores a escolha de um único presa, né? Dentre tantos aí, junto os peixes também conseguem encontrar mais alimentos e parceiros para se reproduzir. Aqui nós vamos falar um pouquinho da morfologia do peixe, né? Então, representação de algumas características morfológicas do peixe. Então, nós temos aí que o corpo dele tem um formato hidrodinâmico, quer dizer que a água passa por ele, tá? Então, esse formato em forma aí seria um formato hidrodinâmico. Na parte da frente aqui, nós encontramos a boca,
tá? Que nos peixes cartilaginosos a boca fica aqui embaixo na parte ventral, no peixe ósseo fica na parte frontal. Logo acima da boca ele tem um orifício da narina e ele tem os olhos. Os olhos não têm pálpebras, quer dizer, o olho não fecha. Aqui, logo seguido, nós temos as brânquias, que ficam embaixo dessa placa óssea, que é o opérculo, né? E depois nós temos as nadadeiras, nadadeira pélvica, a nadadeira anal, a nadadeira caudal e a nadadeira dorsal, tá? Além disso, nós temos aqui a bexiga natatória, que é o que regula o peixe descer ou subir na coluna de água. Ele tem aqui o sistema digestório, que é completo e desemboca aqui na cloaca e vai liberar através do ânus as fezes. A cloaca serve para desembocar o sistema digestório, o sistema reprodutor e o sistema excretor, tá? Os peixes dormem? Não, os peixes não dormem, mas eles se mantêm em estado de vigília ou de repouso. Durante o repouso, eles permanecem imóveis ou realizam pequenos movimentos bastante lentos. Por não terem pálpebras, seus olhos ficam sempre abertos. Algumas espécies se deitam no fundo do mar ou do rio, enquanto que os peixes menores, eles se escondem em buracos para não serem comidos enquanto descansam. Aqui nós temos a representação, como ocorre aqui, né, a troca gasosa. O peixe, a água entra pela boca rica em gás oxigênio. Aí ele passa pelas brânquias, deixando o oxigênio e carregando o gás carbônico e saindo aqui pelo opérculo essa água. Então, quando isso acontece, o que vai acontecer? O que vai ocorrer? Ele vai receber no sangue grande quantidade de oxigênio e liberando o gás carbônico, tá? Na reprodução, os osteídeos, na grande maioria, são dioicos e ovíparos. Dioicos o quê? Macho e fêmea. Ovíparos, que colocam ovos, apresentando fecundação externa. Lá no outro que nós vimos, nos condrictes, nós vimos que o tubarão, a fecundação dele é interna. Ocorre dentro do corpo da fêmea. Aqui não, aqui a fecundação é externa, tá? Então, ocorre fora do corpo da fêmea. Geralmente, eles procuram, o macho e a fêmea, eles procuram águas mais tranquilas e ali o macho estimula a fêmea a liberar os seus óvulos. E quando ele libera os seus óvulos, o que vai acontecer? Ele vai liberar o espermatozoide que vai fecundar os óvulos. Ao fecundar os óvulos, vai se tornar um zigoto. E esse zigoto vai desenvolver um filhotinho lá dentro, tá? E esse desenvolvimento pode ser direto, quer dizer, do ovo já sai um peixinho, como o adulto, ou então ele vai sair uma larva que vai sofrer uma metamorfose, vai sofrer uma mudança, tá? Com a presença de formas juvenis que sofrem metamorfose até transformar-se em adultas. Em algumas espécies, os pais cuidam dos ovos até o nascimento do filhote. Depois que o filhote nasce, eles vão embora. Isso é, em algumas espécies. Importância ecológica dos peixes. Dentro da ecologia, dentro do ambiente ecológico, qual a importância aí desses peixes? Os peixes apresentam grande importância para o ecossistema, servindo como elo de equilíbrio das teias alimentares. Quer dizer, numa teia alimentar, ele vai servir de alimento para vários outros seres. A maioria dos condrictes, por exemplo, é predadora. Então, os peixes
cartilaginosos, eles são predadores, então eles vão estar lá no topo da cadeia alimentar, tá? Então, esses são os condríctes. Já a grande diversidade de peixes ósseos constitui a maior parte da teia alimentar aquática, inclusive servindo de alimento para animais predadores terrestres como aves, mamíferos, tá? Então, ele vai servir de alimento para esses seres. Incluir peixe em nossa alimentação, em nossa dieta, também traz benefícios à saúde, uma vez que esses animais fornecem vitaminas, minerais e gordura boa, como o ômega 3. Pesca. O litoral brasileiro tem extensão de 7.367 quilômetros, conferindo ao Brasil uma posição privilegiada em termos de territórios disponível para a pesca. Essas atividades já eram desenvolvidas pelos povos nativos, quer dizer, pelos indígenas, né? E atualmente constitui um dos grandes setores na indústria nacional. O Brasil, além do título de campeão de biodiversidade, também é conhecido por ser o país das águas, porque, além do vasto litoral, tem grande quantidade de rios em comparação aos outros países do mundo. Sendo assim, a pesca sempre foi atividade econômica importante à população que vive nas diferentes regiões do país. Esteja eu lá no norte ou lá no sul, tem atividades da pesca, tá? Então, sempre tem, porque nós temos ao longo da costa brasileira, nós temos uma extensão muito grande aí da costa marítima. Além disso, nós temos uma grande quantidade de rios que vai nos servir aí de grande quantidades de peixes. A pesca de subsistência utiliza técnicas simples de capturas dos peixes e em quantidade suficiente para alimentação da população, que praticam. Já as indústrias da pesca é conhecida pelo uso de alta tecnologia e pescaria em massa, capturando toneladas de pescados para fins comerciais. Um dos maiores polos de indústria pesqueira da atualidade está no estado de Santa Catarina, com inúmeras cidades nas quais a pesca é a principal atividade econômica. Em razão da intensa atividade das indústrias pesqueiras, sem os diversos cuidados, muitos cardumes de peixes estão sendo extintos, eles estão desaparecendo ao redor do globo, tá? Devido a essa grande quantidade de pesca aí, sem selecionar o que eles estão pescando, porque junto pode vir aí, ó, pequenos peixes, são as chamadas pescas predatórias, quer dizer, em período que não pode pescar, eles pescam e vêm junto filhotes, peixes pequenos, e eles acabam morrendo, A chamada pesca predatória é responsável pela captura de 50% do pescado consumido no mundo, sendo fortemente influenciado pela demanda de mercado. Ela não usa o conhecimento da biologia das espécies capturadas para sua preservação, nem tecnologias que possibilitem a seleção das espécies capturadas, causando grande desperdício e morte de animais sem necessidade. Dessa forma, a pesca predatória prolongada e excessiva resulta na deteriorização progressiva dos habitats e ameaça a fauna existente.
Atualmente, muitos órgãos internacionais estão monitorando a pesca industrial, a fim de diminuir os impactos dessas atividades nos ecossistemas aquáticos, de maneira a preservar as espécies para as futuras gerações. Então, quer dizer, se eu não cuidar agora, as próximas gerações não terão essas espécies, não terão esses animais. Por isso, nós devemos ter cuidado na forma como nós estamos pescando, tá? Aqueles animais menores, não matar, não desperdiçar, pelo contrário, devemos pescar em período que seja propício, mas só que a busca por esses peixes é muito grande e o homem acaba indo na contramão, né? Grupo temático, nós temos aí História da Indústria Pesqueira. No século XX, houve grande expansão da indústria pesqueira. As novas tecnologias propiciaram o desenvolvimento das embarcações, tornando-as mais rápidas e seguras, o que possibilitou a realização de grandes explorações oceânicas. Além disso, diferentes técnicas foram criadas, como a rede de arrasto, o uso do gelo para conservação, técnicas de enlatamento, entre outras. Ao mesmo tempo, houve intenso processo de urbanização, resultando no aumento do número de ferrovias e novos mercados que favoreceram a comercialização do pescado. Antes da Segunda Guerra Mundial, tais inovações eram restritas aos países industrializados. Posteriormente, a indústria pesqueira se apropriou de diferentes tecnologias militares, como radares, sonares, satélites, o que facilitou ainda mais a pesca em altas profundidades. Então, eles usam esses sonares, eles usam esses radares para localizar esses cardumes. Dessa forma, entre 1900 a 1970, houve rápida expansão de setor pesqueiro, aumentando a produção mundial anual de pescado de 4 milhões para 70 milhões de toneladas, taxa muito superior à de outros setores alimentícios. No entanto, a partir de 1972, o declínio no estoque de espécie-alvo marcou a redução no crescimento dessa indústria que atualmente encontra-se estagnada. Aqui nós temos mostrando aí para vocês os barcos que são adaptados com radares, sonares, né? Comunicação via satélite para eles poderem se localizar onde estão os cardumes. E quando eles localizam, eles jogam os seus arrastões e pegam o cardume inteiro. Então nós temos aí, ó, o volume da pesca deve ser compatível com a capacidade de suporte do meio para evitar o esgotamento dos cardumes de peixes. Pessoal, nós temos aí, ó, a representação de um cardume, né, de peixe, mostrando aí para vocês que eles nadam sempre em sincronia junto, né? E agora nós temos aí para fazer os exercícios de aplicação 1 e 2 da página 300 e 301. A tarefa, que é exercício proposto 3, 4 e 5 da página 301. O para conferir 3, 4 e 5, página 302. Até mais, professora Piva. Beijo no coração.